Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, hoje trazendo um tema sensacional. Hoje abordaremos um dos aspectos de Deus da Índia, mais amados e mais cultuados, que é Shiva. Vamos aprender mais sobre ele, essa grande divindade, o patrono dos yogis, o senhor dos yogis, que confere um significado muito especial para milhões, quiçá bilhões de pessoas, não só na Índia, mas no mundo todo. E para falar disso, nós temos uma pessoa que é brilhante. Eu, particularmente, tenho um carinho muito grande por essa pessoa, que é a Rebeca Angélica, né? Que já é para nós aqui do canal Realidade Fantástica, a embaixadora da Índia aqui para o nosso canal, uma pessoa sensacional. Ela é engenheira química, já está há mais de 10 anos na Índia, se identificou com o país, é proprietária da Govinda Turismo, uma empresa sensacional, pessoal, de turismo, que faz viagens místicas, espirituais, ao Oriente. São roteiros incríveis, transformadores. Inclusive foi com a Govinda que o Realidade Fantástica fez sua primeira viagem internacional à Índia. E a Rebeca é uma pessoa que vive Índia, né? Ela é embebida pela cultura da Índia, pela religiosidade da Índia, e está, inclusive, nesse momento, na Índia, falando para nós da Índia, e vai nos explicar um pouquinho do simbolismo de Shiva, né? O grande Shiva, o senhor dos yogis. Tudo bem com você, Rebeca? Tudo bem, Jamil. Sempre uma grande alegria estar aqui com você, compartilhando. Os caminhos, quando cruzam com almas que têm identificação, eles criam laços realmente que vão para além do normal, né? E a nossa relação eu considero dessa forma, né? Certeza. É uma gratificação muito grande estar aqui nesse momento, poder compartilhar um pouco do que eu consegui compreender desse mistério todo, porque é realmente um desafio muito grande e até uma pretensão eu me colocar aqui para compartilhar, creio eu, porque esse conhecimento é de uma grandiosidade tão imensurável, né? Incomensurável, né? Não tem como medir o tamanho desse conhecimento, né? Que a tradição védica conserva por milênios, que é assim, é até pretensão, né? Pretensiosamente eu venho compartilhar um pouco do que eu compreendi nesses anos que eu estou aqui na Índia, Jamil. Eu gostaria também de mencionar nessa minha apresentação que eu sou casada com o Mohan Verma, que ele é indiano, né? E graças a esse casamento de amor, foi possível a empresa nascer, né? Porque é somente com o suporte do Mohan é que tudo acontece. Então, é com muita satisfação que eu estou aqui nesse momento, Jamil. E eu até vou te pedir, Jamil, se eu poderia compartilhar imagens, que como a gente vai fazer... Claro. Como a gente vai fazer um passeio, né, pelos simbolismos, é importante essa visualização. Então, como essa tradição ela é muito complexa, então cada elemento seria assim meses de estudo, não é? É muito profundo os simbolismos, os significados. Mas eu vou tentar fazer um panorama geral para a gente ter pelo menos uma compreensão, né? Quando você entra em contato com essa imagem de Shiva, tão conhecida, né? E tão amada aqui na Índia, tá? Então, o primeiro questionamento que eu tive e que eu trago assim um pouco para vocês é da onde vêm esses ensinamentos? Da onde estão essas histórias? E aí a gente pode dividir esse compêndio de conhecimento em 3 grandes momentos, né? Então, tem a literatura védica, que são os 4 livros dos Vedas, que foram recebidos por rishis, eles foram transcritos, e a gente não sabe exatamente quando isso aconteceu. Então, tem uma datação aproximada de 7.000 a 8.000 anos atrás da transcrição, não de quando a humanidade recebe esse conhecimento, mas de quando eles são transcritos. Aí tem um outro compêndio de livros de conhecimento que são os épicos, que são chamados os etihasas. Então, são histórias
que são verídicas, não são mitológicas. Na verdade, é um misto, né, de mitologia e de realidade. Então, quando Deus encarna na Terra, como avatares, então, quando ele veio em forma de Rama, aí o Ramayana, e quando ele veio em forma de Krishna, que é o Mahabharata. E aí, mais recentemente, de 1000 anos antes de Cristo a mais ou menos 1000 anos depois de Cristo, tem as Puranas, que aí sim é a mitologia mais que nós conhecemos, a mitologia purânica. Então, todas essas histórias que a gente conhece, a maioria estão nessa literatura mais recente. A literatura mais antiga, inclusive, ela não coloca a trindade hindu, deixa eu colocar aqui, a trindade hindu, como destaque. Lá na literatura védica, é outra trindade hindu, com o mesmo, que mantém a mesma essência do ensinamento, mas não, eles eram coadjuvantes naquela época. Então, aí como é um conhecimento, um corpo de conhecimento vivo, com o passar dos milênios, né, ela vai se transformando. Então, nos Puranas é onde a Trimurti, Brahma, Vishnu e Shiva aparece em maior destaque. Você poderia falar, Rebeca, um pouquinho da Trimurti, né? Quem é Brahma, quem é Vishnu e a relação deles com Shiva? Exatamente. Então, eles simbolizam justamente toda a criação, a manutenção e a destruição do universo. Então, é toda essa roda, é o movimento da vida. A vida aqui, ela é uma constante entre criação, manutenção e destruição. O tempo todo isso está acontecendo. Então, Brahma simboliza a criação, Vishnu, a manutenção, e Shiva, a destruição. Então, esse ciclo da vida contínuo, é que é chamado de Brahma, Vishnu e Shiva. Perfeito. Né? E eu coloco o Om aqui, porque o Om contém exatamente essa essência. Né? O Om, na verdade, eles são 3 letras. É A, U e o M. A, U e M. Só que o A e o U, no sânscrito, ele vira O. Então, no Om está exatamente esse mesmo movimento. Porque quando você abre a boca, você cria A, depois você mantém o som, e depois você dissolve o som. Ah, fantástico. Então, o som do Om é justamente a Trimurti. E outra coisa interessante a gente saber que o Om, o poder do Om é o som e não a imagem. Existem aqui na Índia, por exemplo, Shri, que é toda a prosperidade, Shri Krishna, né? Shri, a palavra Shri, o poder está na escrita. Então, você pode escrever Shri e trazer o poder do Shri. O Om, você tem que recitar. Para você trazer a força do Om, ele tem que ser através do som. E aí aqui eu trouxe até uma imagem do teu grupo, Jamil, quando você esteve com aqui. certeza, é verdade. Né? Porque na era védica, lá 7 a 10 mil anos atrás, não existiam os templos. Os templos, eles são da era purânica. Então, Deus era visualizado, o divino era visualizado somente no fogo, na pira do fogo. E toda a conexão e a visualização, era tudo visualizado. Então, o divino, eles tinham um poder de abstração, né? O suficiente e de concentração suficiente para conseguir a conexão com o divino simplesmente através do fogo. Uhum.
E com o decorrer dos milênios, então na era purânica, é que acontece as construções dos grandes templos da Índia. E por que eu trago essa informação? Porque Shiva, tem um conto mitológico que quando Brahma criou Agni, que é o fogo, ele chora, né? Agni chora porque ele não tem um nome, né? E aí Brahma dá um nome para ele. E o primeiro nome que Brahma dá para Agni é Rudra. Rudra. Rudra é como Shiva é chamado nos Vedas. Olha que interessante. Então Shiva, ele é mais conhecido nas Puranas, e Rudra está mais em destaque nos Vedas. E o significado de Shiva literal é aquele que dá felicidade. No final da nossa conversa, a gente vai entender o porquê, né, que apesar dele estar vinculado com a transformação, com a transmutação, com a destruição, com a dissolução, é aquele que dá a felicidade. Mas eu vou destrinchar esse raciocínio, e no final a gente vai compreender por quê. E Rudra é aquele que faz chorar. Olha só. Rudra porque é o aspecto realmente da destruição. E, Angélica, me diga uma coisa, parece que Rudra tem a ver com uma semente de uma árvore, não tem? De uma vegetal? Exatamente. Essa aqui é a Rudrasca. Essa é a semente que é vinculada à energia de Shiva. Todas as pessoas que têm o vínculo com Shiva, aqui na Índia, elas usam para fazer o Japamala, né? Para fazer a conta do mantra de Shiva, um mala de Rudrasca. Então, tem livros e livros só de explicação sobre Rudrasca, né? Então, tudo é complexo, né? Então, aqui ele tem vários gomos. A mais comum é 5 gomos. Aí, quanto menos gomos, ela é mais rara e a potência aumenta. Quando acontece isso, também é considerado raro. E aí, logicamente, serve para você abençoar teu casamento, né? Porque é dupla, né? Então, e aí, quanto menor a conta, ela é mais potente. Acho que eu não peguei nenhuma menor. Acho que eu estou vestindo uma aqui. Ela é mais cara porque ela é mais rara e mais potente, né? E já que eu estou com a Rudrasca na mão, eu já vou aproveitar e mostrar como é que passa a conta. Então, o dedo indicador, ele simboliza a parte da mente. Então, você não toca o dedo indicador no Japamala. Isso aqui se chama Japamala, né? E isso aqui se chama Monte Meru. Então, aqui você não conta, e aqui é a tua marcação. E aí você vai puxando para dentro uma bolinha. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, e você vai puxando a bolinha para dentro, aqui. E a mão é aqui, não é encostada na perna, é aqui. Né? Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. E vai. Quando você chegou ao final aqui, aí você não ultrapassa essa bolinha, você volta pelo mesmo lugar que você veio. Aí, com a prática, você pega o jeitinho de virar, porque você não pode tocar o dedo indicador, né? Você tem que virar, e você pode apoiar tanto nesse dedo quanto nesse dedo, qual for mais confortável. Interessante. Mas tudo isso, Jamil, estava aqui o menorzinho. Tudo isso, na verdade, eles são só elementos coadjuvantes de uma prática espiritual. O principal é a conexão. Então, o que te fizer conectar melhor é o teu caminho. São ensinamentos que vêm de milênios. Então, eles devem ter
um motivo muito bom para ser desta forma. Então, vale a pena a gente tentar. Com certeza. Mas o caminho é o que te conecta. Aí, outro aspecto que eu gostaria de colocar, tudo é o divino. Tudo que você vê ao teu redor, tanto na natureza, quanto na tua natureza, é o divino. E aqui na Índia, isso é muito, muito claro, né? Não existe exclusão. Então, uma forma que às vezes nos assusta, como o Shiva, na forma de Kala Bhairava, que é a manifestação da raiva, né? Isso é perfeitamente aceitável aqui para o indiano, que está acostumado a acolher todas as formas como divinas, né? E cada forma e cada itemzinho dessa mitologia, ela tem um mito por trás, uma história por trás. Então, simplesmente eu explicar, né, os simbolismos do Shiva vai trazer uma compreensão. Mas você ouvir as histórias mitológicas que estão por trás de cada item, como a história mitológica de Kala Bhairava, o quão genuína era essa raiva, o quão legítima era a raiva que ele teve e que ele teve que expressar, né? E qual que é a diferença de você expressar uma raiva legítima e de você expressar ou ser dominado por uma raiva desenfreada? Eu não consegui me expressar muito bem, mas assim, existe nos yogis, eu não digo a gente, meros mortais aqui, né? Nós que estamos tentando, né, chegar, mas assim, os yogis, eles lidam com as questões como raiva, desejo, não que eles eliminam isso da personalidade, não é que que o yogi que atingiu um nível, ele não sente mais raiva. Até Shiva, né, no seu alto nível, né, ele está em outra dimensão, está ali com a raiva, mas é a forma com que ele lida com essa raiva, né? É o domínio dessa raiva, né? Isso é interessante, então, poderia se chamar uma nobre indignação, né? A gente lê na Bíblia que o próprio Cristo passou a mão na borracha e mandou o pessoal para fora do templo, né? Exatamente. Então, só que não dá para eu contar todas as histórias, porque senão a gente ficaria até o Mahashivaratri acontecer. Mas, assim, só para vocês saberem, assim, quando você entra em contato com um aspecto, qualquer item que seja mitológico, ele sempre tem um conto mitológico que vai dar uma compreensão mais profunda. Porque o conto mitológico, ele Jung, né, explicou muito bem, ele traz muito mais sentido e compreensões do que a palavra simplesmente. Sim. Então, uma palavra, ela pode remeter a muita coisa, né? Imagine um conto, a quanta coisa pode remeter, né? E esses contos, eles estão lá nesses Puranas, no Mahabharata, no Ramayana, e eles são explicados por mestres espirituais. E aí sim você traz um entendimento e junta com a tua própria compreensão do simbolismo, porque o mito, ele fala com você, né? Então não é uma coisa estanque. Você lê um livro e você simplesmente contou a história, acabou. Não, ele vai ter a reação, porque você tem a tua história. Você tem o teu simbolismo do que aquilo na tua história já teve presente, né? Então, isso tudo é que vai gerar esse compêndio de informação que gera quando você entra em contato com a mitologia hindu. E aqui eu trouxe essa imagem, assim, quando você vê esses templos com milhares, né, de imagens, aí você fica realmente se perguntando, né? Meu Deus do céu, o quão complexo é essa mitologia, né?
Porque assim, o Shiva tem centenas, não sei quantas variações, e, por exemplo, uma delas é Dakshinamurti, né? E Dakshinamurti também tem os seus desdobramentos. Então, aí, eu acho que a intenção também, né, além de você ver Deus em todos os lugares, é de você, assim, não dá para abarcar Deus com nosso mero entendimento, não tem como abarcar. Não dá para eu tentar entender tudo. É tão grande que eu não consigo entender tanta coisa. Bom, e aqui eu entro, então, propriamente no tema da nossa conversa, que vai ficar focado, então, de eu explicar cada item, né? Bom, vamos começar pela família de Shiva, né? Então, toda a Trimurti, Brahma, Vishnu e Shiva, eles têm uma consorte, eles têm uma Shakti, tem uma energia feminina que o complementa. E essa energia que é o poder de Shiva. A Shakti é o poder de ação de Shiva. É o poder, é como Shiva se manifesta. Então, Shiva, a consorte é Parvati, né? Que é o poder de ação. E a gente conhece um dos filhos, que é Ganesha, mas, né, aqui no Ocidente, no Brasil. Mas, na verdade, Shiva tem 3 filhos. Aqui está mostrando só 2. Olha só. Mas Shiva tem 3 filhos. Com Parvati, ele tem 2, Ganesha e Kartikeya, também chamado de Muruga, bastante reverenciado no sul da Índia. Ganesha na Índia inteira. Mas Kartikeya você não vê quase aqui no norte, só no sul. E Shiva tem um filho com Vishnu, chamado de Ayapan. Ayapan. Que interessante. Ayapan. Ele e Vishnu, então, tem um filho. Ele e Vishnu têm um filho. Aí você tem um conto mitológico que vai dar todo o simbolismo e o entendimento e o ensinamento que esse contexto vai trazer. Olha que interessante. Então, Shiva tem 3 filhos. E eu gostaria só que vocês prestassem atenção nesse touro branco sentado do lado, que também é um simbolismo bastante importante, tá? Do lado esquerdo a gente tem o pavão, mas ele está vinculado a Kartikeya, ao Muruga, então dele nós não vamos mencionar, mas o touro ele está vinculado a Shiva. Então só prestem atenção que ali também tem um vínculo com Shiva. E aí, aonde morava Parvati? Parvati, ela é filha dos Himalaias, né? Então, o casamento de Shiva e Parvati acontece nos Himalaias. Então, a morada de Shiva é os Himalaias. Então, qual que é o simbolismo de estar vinculado Shiva às montanhas? O que remete montanha? O que nos remete? O que a montanha nos remete? E especialmente os Himalaias, né? A grandiosidade. Remete, primeiro, a uma certa austeridade para você chegar lá. É verdade. Existe um esforço nessa caminhada, né? Existe você ter um objetivo aonde você quer chegar quando você inicia um trekking nos Himalaias, né? Então você tem um esforço, tem um caminho para você percorrer e tem um objetivo para você atingir. Primeiro ponto. Segundo, quando você chega nos Himalaias, no topo de uma montanha, o que você consegue vislumbrar lá de cima? Você tem uma visão ampla, você tem um alcance de visão maior. Sempre quando você sobe, você consegue ver de outro prisma as coisas. Sem dúvida. Então, o caminho da espiritualidade,
ele, no meu entendimento do que eu compreendo da tradição védica, é justamente você ter o autoconhecimento, você se compreender, você compreender a si mesmo, você compreender o outro, você compreender o universo, você compreender o divino. Então, esse símbolo da montanha traz essa possibilidade de você ampliar a tua visão. E outra também é a dimensão, né? Para quem já esteve nos Himalaias, quando você se depara com o tamanho, com a grandiosidade, você fala assim, meu Deus, né? Deus realmente é algo gigantesco, traz uma questão de dimensão muito grande, né? Essa dimensão, esse ilimitado, porque você não vê fim das montanhas, né? Então, morada de Shiva, é onde Shiva mora. E existe até uma montanha específica, essa do lado esquerdo, é o Monte Kailash, que é exatamente aonde diz que é a morada de Shiva. Então, existe uma peregrinação, essa montanha, ela está no Nepal. A peregrinação, ela é feita tanto por budistas, quanto por hinduístas, acho que até jainistas também fazem essa peregrinação. Então, a reverência a essa montanha, ela é, assim, bem ampla, não é somente do hinduísmo, e você faz a peregrinação ao redor dela, você não sobe, você não escala, ela nunca foi escalada, ela nunca foi permitido escalar, né? Então, a peregrinação, ela é feita ao redor, são 52 quilômetros que você percorre, e esse está faltando no meu currículo, porque essas duas outras peregrinações nos Himalaias, eu já fiz. Então, aqui o templo de Kedarnath, que faz parte do Chardhan. Char significa 4. Dan, locais sagrados. São as nascentes dos rios sagrados. Então, o rio Yamuna. Então, cada nascente do rio, a geleira, na verdade, ele está abaixo da geleira, né? A geleira está para cima, né? Do templo. Então, tem a geleira e aí tem, logo abaixo, um templo, aonde acontecem peregrinações sagradas. E esse é de Kedarnath, então é vinculado a Shiva. E esse do lado esquerdo é a caverna de Amarnath. Esse é um trekking bastante difícil, também já fizemos, são 6 a 8 dias de trekking na neve, e esse é um Shiva Linga que nunca derrete. Porque eu ainda não expliquei o simbolismo de Shiva, ele é representado por um cone, depois vocês vão entender. Então, ele é um Shiva Linga que nunca derrete. Que lindo. Então, e esse local, ele é citado no Mahabharata, em várias escrituras sagradas. E dizem que Shiva explicou todos os mistérios da vida para Parvati ali. Então, ele passou o conhecimento. Então, Shiva está muito ligado, então estamos começando a montar esse raciocínio ao conhecimento, né? E a fonte do conhecimento. Himalaias, água derrete, o que forma? Rios. Rio Ganges, rio sagrado. Então, começamos a montar uma linha de raciocínio, né? E quando o rio sagrado, que desceu daquela geleira Galmukh é a geleira do templo de Kedarnath, onde nasce um dos afluentes que vai dar, um dos rios que vai dar origem ao rio Ganges, é a geleira de Galmukh. Galmukh significa a boca da vaca. A vaca, ela é simbolismo dos Vedas. Então, da onde nasce os Vedas? Da geleira
de Galmuk, nos Himalaias. E dessa geleira, quando derrete, forma o rio Ganges. E aí, quando o rio Ganges chega à Terra, conta aí daí uma história mitológica, que quando ele desceu à Terra, que ele não fazia parte do planeta. O rio Ganges, ele tá nos 3 mundos. Ele está na Via Láctea. Os hindus, eles chamam a Via Láctea de rio Ganges também. Não sei se você sabia. Não, não sabia disso. Que interessante. A Via Láctea é rio Ganges. Aí aqui na Terra é o rio Ganges propriamente dito, e tem um rio Ganges subterrâneo. Então, as energias. Então, quando o rio Ganges foi descer ao planeta Terra, a potência era tão grande que se ele se derramasse diretamente no planeta, desmanchava, não sobrava pedra sobre pedra. Uhum. Então, Shiva recebe a Ganga, porque daí o rio Ganges, quando é uma energia, né, era chamada de Ganga. Então, ele recebe na cabeça, e aí ele derrama para nós de uma forma, numa quantidade que a gente consegue absorver. E o que está chegando na cabeça de Shiva? O que saiu lá da geleira? O que era a origem lá atrás? Era Galmuk. Era o conhecimento. Ah, que interessante. A geleira de Galmuk chega aonde? Na cabeça de Shiva. E é transmitindo como? Através do fluir das águas. E esse crescente lunar, o que significa? Esse daí já é um outro símbolo que eu já te falo. Deixa eu terminar só do fluir das águas, só para finalizar. O fluir das águas é o passar do conhecimento de mestre para discípulo. Só chegar até ali. Perfeito. Tá? Então, aí, por isso que o rio Ganges ele é sagrado. A lua, ela representa a nossa mente. A nossa mente, ela uma hora está triste, uma hora está feliz, ela é muda, tem várias fases, né? Uma hora a gente está satisfeito com a vida, outra hora a gente está, né, incomodado com alguma coisa, né? Uma hora está tudo cor-de-rosa, outra hora ficou tudo cinza. Então, essas oscilações, elas são representadas pela lua. E Shiva tem a lua na cabeça, representando que ele tem o domínio dessa mente oscilante. Não que ele não tenha a mente oscilante, mas ele tem o domínio sobre essa mente oscilante. E ele usa como um adorno. Então, ele não se deixa, não vem uma emoção e papai, né, o mundo vai acabar, não sei o quê, e Covid, corona, não sei o quê, me perdi o emprego e não sei o quê, né? Essas coisas que mexem com a gente, né? Então, ele tem como um adorno na cabeça. Que legal. Né? Então, esses são 2 simbolismos. Então, o rio Ganges está conectado com o Shiva e a lua. Aqui uma outra imagem da descida, então, da Ganga. Aqui é o pai dela, Bhagirathi, se não me engano. E ele recebendo ela nos cabelos. Aí vamos para mais 2 simbolismos de Shiva. Aqui a gente tem um sadhu, que depois eu vou falar um pouquinho sobre eles, mas vamos focar, então, nesses 2 símbolos que vocês estão vendo, que é bem presente, que é a Trishula e o Damaru, né? Trishula é a arma de Shiva, é a ferramenta de Shiva. E deixa eu te mostrar uma aqui, ó. Olha só. Que bonita, né? Tá aqui, Linda. o Damaru tá aqui embaixo. Linda. Né? E você veja que todas as estátuas, eles carregam esse Trishula. É verdade, olha ali. Tá vendo ali? Uhum. E qual que é a arma da destruição? Como que Shiva destrói? Como que essa energia divina, como que o divino
na nossa vida se manifesta na forma da destruição. Por exemplo, o tempo. É verdade. O tempo não tem, o tempo não tem o que segure, né? O cabelo branqueia, pele enruga, casas caem, né? Os palácios, né, que a gente visita, né, que são construções gigantescas, em ruínas, o tempo destrói, né? Então, passado, presente e futuro. Ah, ok. Tá? Então, isso é um dos símbolos. E outras são as trigunas, as energias tamas, rajas e sattva. Então, essas energias que permeiam e se mutam no nosso corpo, na nossa mente, fazem com que haja o desgaste, né? Então, é com essa ferramenta que Shiva destrói, né? Então, esse é um dos simbolismos. Aí eu vou voltar para continuar ali. Fantástico, sensacional. Como é rico tudo isso, né? Tá. Antes de eu voltar lá no slide, junto aqui, eu quero mostrar o tambor de Damaru. Também bastante importante do Shiva. É o som. Ah, É o som da criação. olha que interessante. É o som da criação. Então, disse que o Om nasceu daqui. E todas as letras do sânscrito nasceu daqui. Todas as letras do sânscrito que deram nome às coisas. As formas, ela só tem a forma a hora que ela tem um nome. Então, quando o fogo nasceu, ele quis um nome. Então, tudo tem nome. Então, o som, as letras, as formas, os nomes, as formas. Então, o nosso universo, então, a criação do nosso universo de formas. Então, dentro da divindade Shiva, que é a destruição, tem o símbolo de Brahma, que é a construção, que é o que dá origem, né? Porque cada deidade ela pode ser considerada como um todo também. Se consegue ver o todo na parte. Sem dúvida. Né? Então, esses dois símbolos bem importantes de Shiva. Deixa eu mostrá-los aqui. Está aqui o Damaru e está aqui o Trishula. Olha, aqui... pessoal, que riqueza de simbolismo. Ó, você que tem uma estátua de Shiva em casa, agora já está vendo a importância de todos esses símbolos tão lindos, né? Exatamente. Eu vou mencionar uma coisa. Quando você tem uma estátua de Shiva em casa, e você usa para rezar, o ideal é que ela seja pequena, do tamanho de uma mão. Estátuas maiores, elas requerem um compromisso maior de você alimentar com oração. Porque as deidades, elas se alimentam de nós, dos nossos sentimentos, das nossas orações e sentimentos. Então, se você começou a rezar numa estátua grande, é por isso que os templos, eles têm continuamente os brahmanes rezando, diariamente, noite e dia, com horários, sem falhar, né? Então, é mais seguro você ter no teu altar, se você for comprar... Objeto decorativo é outra coisa, mas objetos de oração, né? É mais seguro que seja do tamanho de uma mão. Bacana. Tá. Então, o Trishula Damaru, pele de tigre, roupa de tigre. Então, o que o tigre... Lembra, né? Numa aula nós conversamos sobre o tigre, né? Sim. Jamil, essa aula lá do budismo. O tigre, ele simboliza
toda essa energia instintiva, essa força instintiva do animal, né? O tigre é um animal feroz, né? Um animal que difícil dominar. Como que você vai dominar um tigre? Como que você vai laçar um tigre e controlar um tigre? Então, essa força animal, instintiva, inconsciente, que nos habita, o yogi domina. Então, Shiva tem a sua roupa de tigre e senta em cima de uma pele de tigre com esse simbolismo, que ele tem o domínio sobre essas forças instintivas e que permeiam o ser dele. Então, de novo, não é que o yogi ele não tenha esses sentimentos, mas ele os domina. Né? Então, esse é o simbolismo do tigre. Olha que bonitinho. Então, aqui você já compreende os Himalaias, lá atrás, o Trishula, o Damaru. Agora, vamos caminhando um pouquinho mais. E aqui, a cobra. Ele tem ela enrolada nos braços, enrolada no pescoço. Você veja, enrolada no pescoço. O pescoço é uma das áreas mais sensíveis e mais fáceis de você matar alguém, você pegar no pescoço da pessoa, né? E ele tem justamente a cobra enrolada no pescoço, né? E o que simboliza essa cobra? Então, ela simboliza, primeiro, tem várias formas de interpretar, né? Mas uma delas é a força vital, né? A força kundalínica, né? Então, essa força vital, que quando ela é mais elevada, ela vai sublimando, né? Então, quando ela é mais básica, ela é mais aterrada, né? Com desejos, com instintos, e quando ela vai se elevando, ela vai mudando de sintonia, digamos assim, né? E também é parecido o simbolismo do tigre, né? Essa força instintiva completamente dominada. Ele não teme. Ele não teme. Ele a utiliza. Então, você veja, utiliza a raiva, utiliza o desejo. É diferente, É bem diferente, né? Não é elimina as coisas negativas. É um passo além, né? Do que a gente normalmente, nós ocidentais, compreendemos. E aí eu vou deixar um pequeno espólio ali dessa garganta azul. Né? Essa garganta azul, ela tem a ver com o festival do Mahashivaratri, que eu vou explicar no final. Por que essa garganta de Shiva está azul? Outro símbolo importantíssimo, lembra que eu comentei? Presta atenção que do lado de Shiva tem um touro branco. O que simboliza esse touro branco? Simboliza a mente, a nossa mente. A mente clara do yogi, ou a nossa mente clara. O branco significa clareza, significa uma mente pacificada. Porque a gente tem que ter uma certa pacificação das nossas neuroses, da nossa parte psicológica mesmo, né? Para que brote a paz. Sim. Né? Então, uma mente pacificada é simbolizada pelo touro. Mas ela não é uma mente inerte, ela é uma mente fértil. Aqui na Índia, eles costumam, que o touro está nos templos, tocar nas bolinhas ali do touro atrás, né, porque ele normalmente está sentadinho, tocar na bolinha lá para pegar virilidade. Olha então, só. é uma mente pacífica e forte, e viril, e criativa, né? Então, esse que é o simbolismo, estável, né?
E estável aonde? Estável no foco em Shiva, na verdade, no conhecimento, no Dharma. Então, todas as deidades hindus, elas têm um animal que acompanha, que é o veículo. Né? Toda deidade tem um veículo, tem um animal. Então, Shiva é o Nandi. Todos os animais, quando você vai nos templos, eles estão sentados olhando para fora. Se você vai no templo de Durga, tem um leão, um tigre, sentado, virado para fora. Shiva, o Nandi, que é o nome do touro de Shiva, é Nandi. Ele está voltado para ele, sempre, olhando para ele. Então, é o nosso foco, aonde tem que estar a nossa mente? Aonde a nossa mente tem que estar focada? Para que a gente não se distraia com coisas que não vão levar a lugar nenhum na nossa vida. O que realmente importa? O que realmente tem valor? E o que são esses valores, né? Então, é esse foco no nosso... Por aqui que a gente encarnou, afinal de contas, aqui? Qual que é o nosso objetivo? A grande questão, né? Qual que é a nossa grande questão aqui? Quando a gente está mais jovem, a gente está aqui e vai curtindo a vida como dá, né? Alguns despertam mais cedo, mas não foi muito o meu caso, né? Então, vai curtindo assim, né? Mas chega um momento que você fala, puxa vida, para que eu estou fazendo aqui? E eu acho que eu não quero mais perder tempo, né? Não quero mais perder tempo. Então, é o foco, né? É o foco. Então, é o olhar de Nandi, concentrado, sereno, é a mente do yogi. Yogi, digo nós, não estou dizendo yogi, né? O yogi, quando a gente se coloca nessa postura. Praticante, né? O praticante, né? Daquele que consegue ver com clareza, enxergar, né? Enxergar o objetivo da vida, que é, então, o autoconhecimento. Nossa, que explicação linda, Rebeca. E olha só que interessante, a lua é branca, o Nandi é branco, lua-mente, o Nandi também conectado com a mente. Então, usando a mesma linha de raciocínio, né? Sim. E as geleiras são brancas. As geleiras são brancas também. Só trazendo algumas coisas para a gente Tudo conectado. Pensar. Olha aí. Aqui é um touro também. Lá na frente está o templo. E aqui a gente... Coloquei essa foto porque a gente pegou essas marcações na testa justamente nesse mesmo templo. Então, aqui é meu marido, o Mohan, para quem não conhece, o irmão dele, o Babu, que faz parte da nossa empresa também, nos acompanha. E a marcação na testa, ela é sempre horizontal. Shiva, ele está vinculado, então, sempre a essas 3 linhas horizontais. Vishnu, quando você vê a marcação na testa na vertical para cima, aí é símbolo de Vishnu. São as pessoas mais conectadas com essa forma do divino, que é Vishnu, né? E aí entramos num outro símbolo extremamente importante, talvez o mais importante, que é o Shiva Linga. Porque normalmente, por exemplo, nos templos que você vai aqui na Índia, você tem a imagem antropomórfica, né? É uma imagem de uma pessoa que representa Krishna, que representa Durga, mas no altar de Shiva não tem a imagem de Shiva. Olha num altar de Shiva, num templo, você vai encontrar o quê? Um Shiva Lingam. Shiva Lingam. Shiva Lingam. Lingam é aquele que indica, que simboliza. Assim, ele é um símbolo que tem 2 símbolos juntos, na verdade. Aqui, olha. Ah, tá. Ele é em cima, ele é um cone
e embaixo ele é essa parte que sustenta ali. Essa parte de baixo, ela é como se fosse a vagina ou o útero. E a parte de cima, o cone, é como se fosse o lingam, o pênis do Shiva. Então, uma das interpretações é que é a força da criação. Uhum. A força da criação. A Yoni e o lingam. A vagina e o pênis. A criação. As duas polaridades, né? As duas polaridades. E numa outra chave de interpretação é que o divino não tem forma. Uhum. O divino não tem forma. O divino está, e o divino é todas as formas. Perfeito. Então, isso é para lembrar-nos que Deus não tem forma. Então, esse é o maior lembrete Belo ensinamento. que tem aqui na Índia, o tempo todo, né? Deus está em todos os lugares, se manifesta através das formas, mas ele é a base que sustenta todas as formas. Ele é aquele que não tem forma, que não tem início nem fim. E aqui essa indiana, ela está fazendo a principal forma de adoração de Shiva, que é colocar água, no caso aqui do rio Ganges, em cima do Shiva Linga. Por quê? Porque Shiva é aquele que faz muitas práticas espirituais, né? E com isso ele aumenta muito a energia, então ele sente muito calor na cabeça. Então, ele ser banhado pelas águas é como se resfriasse todo esse calor carregado devido às práticas espirituais austeras que ele faz. Né? Isso é uma forma de interpretar. Uhum. E também remetendo quando Ganga se manifestou na cabeça dele. Então, trazendo esse momento, né, que a sabedoria, né, que todo o conhecimento vem à Terra e é recebido por essa entidade, né, por essa deidade, Uhum. que aqui chamamos de Shiva, mas poderia ter qualquer outro nome, né, porque recebeu e transmitiu, né. Interessante como tudo isso vai ficando mágico, né? Vai ficando sagrado, o simbolismo, né? O significado vai se aclarando e a gente vai sendo iluminado mesmo, Rebeca. Né? E aqui, de novo, um Shiva Linga. Aqui o Babu fazendo a reverência. Um indiano, né? Não aprendeu vendo, aprendeu de criança assistindo os pais fazendo. É a coisa que vai crescendo junto, é diferente de nós, que a gente, depois de adulto, vem entrando em contato, e aí e com a mente, né, muito questionadora. Aqui eu acho o povo indiano, ele tem essa vantagem, porque esses ensinamentos, esses contos mitológicos chegam na infância, Uhum. né, porque eles assistem na televisão, que nem desenho animado. Né? Então tem muitos desenhos, o tempo todo tem seriados para todas as idades, para criança, para jovens, para senhoras. Então esses ensinamentos eles entram em tenridade através dos mitos, através das histórias, e eles crescem com isso. Então, a gente pode até compreender o significado, mas leva um tempo para você reverenciar o divino realmente, efetivamente, nesse símbolo. Perfeito. Que para o indiano, ele vai sendo construído com o passar dos anos, né? Aqui coloquei quem? Eita! Estou conhecendo essa figura aí. Acho que é Ganesha, né? Parece Ganesha. Não, é o Shiva Linga. O Ganesha do lado direito, sim. Do lado direito é o Ganesha.
Do lado direito é o Ganesha, Eita. do lado esquerdo temos o Shiva Linga, é um Shiva Linga bem grande, né? E aí em cima tem a aguinha do Ganges sendo derramada constantemente ali. E aí a gente fez também as nossas reverências, cada um, né, do nosso grupo, a gente derramou a água do Rio Ganges em cima do Shiva Linga. Foi sensacional, Rebeca, sensacional, realmente. Outra coisa interessante, Jamil, que acontece, que eu acho interessante, assim, mesmo que você venha para a Índia sem saber absolutamente nada de nada, o inconsciente coletivo dá um jeito de você compreender em outro nível. É verdade. Porque você pode não entender nada, mas você entra num templo ou senta à beira um rio, algo toca. É verdade. Porque é uma tradição muito antiga, né? Muito antiga. E que não deixou morrer essa tradição. Então, no mínimo 10 mil anos, com a mesma tradição, com o mesmo ensinamento. Algumas formas diferentes, mas a mesma essência. Então, quando você vem para cá, você está aberto, né? Tem que estar aberto. Se você não estiver aberto, aí você vai achar tudo birutice, aí você vai ver outras coisas. Mas se você tiver uma sensibilidade para o que a Índia conserva, através do coração dos devotos, através do povo, você é permeado, você é transpassado, né? Por essas energias e por essas forças. Isso, né? É verdade, eu posso atestar porque aconteceu comigo. Então, o que ela está falando é realidade. Porque às vezes até brota um choro do nada, você não estou entendendo nada, eu sinto vontade de chorar, né? Me emociono do quê, né? Da onde vem essa emoção? Vem da verdade, né? Vem da verdade com que a base dessa ritualística toda, ela está embasada, né? E quando a verdade bate, ressoa, porque nós somos seres humanos iguais, com ou não o conhecimento, mas todo esse conhecimento, na verdade, ele está dentro do nosso coração. Então, aqui vou passar rapidamente, Jamil. Tá. O Sadhu, o renunciante, então, ele está muito ligado a Shiva, porque Shiva representa a austeridade, as práticas espirituais, mas ele não era um renunciante, porque ele casou, né? Casou, teve filhos, mas os renunciantes aqui na Índia, que são os sadhus, que vivem na sua grande maioria nos Himalaias, quando tem os grandes festivais, você vê o quanto tem deles lá em cima, né? Que eles descem aos milhares. É verdade. Então, estão muito ligados a Shiva. Então, você veja as 3 faixas na horizontal, na testa. Essa vermelha, na vertical vermelha, é a Shakti, a energia feminina. A horizontal é Shiva. Os cabelos igual ao de Shiva. A Rudraska, o pescoço. O Japamala, então, né? Aqui, a compreensão, aqui ela está pintado com cinzas, que pode ser de uma pira, de um fogo sagrado, ou pode ser até de um morto, porque é a compreensão de que tudo é passageiro, de que a vida ela está em constante mudança, e que um dia a gente se vai, né? Que as formas se vão, né? E ele está aqui, os colares de Rudraska também todos enrolados, e aqui um Nataraja. Aqui você com a Rudraska. Puxa, que memória, que memória. Saudades. Essa viagem foi... Olha, só quem viaja com a Govinda Turismo Pessoal, com a Rebeca, vai sentir o que é a transformação, a força dessa experiência, viu? Depois eu vou colocar o site da Govinda Turismo, vale a pena. Obrigada, Jamil. 2 palavrinhas aqui do Nataraja, que é tão conhecido, né?
muita gente utiliza, essa imagem não conhece. Então, ele tem na mãozinha esquerda o Damaru, na mãozinha esquerda, direita dele, né? Então, também criação, na mão direita o fogo, a transmutação, e o que ele está fazendo no meio? Ele está dançando. Então, é a dança da criação do universo. É a dança da manutenção do universo. Com a dança, ele está mantendo, porque tudo aqui é movimento, né, Jamil? Quando eu bati o tambor, você viu movimento, né? Então, essa é a dança de toda essa nossa existência aqui. A gente está em constante movimentação. Sim. E a gente tem certeza que ele está dançando porque os cabelos dele estão esvoaçantes. Então, essa parte lateral, assim, são os cabelos esvoaçantes. O anãozinho aqui embaixo é corpo de menino e cabeça de homem. É o nosso ego, é a nossa ignorância, né? Que ela é dominada, a ignorância que é dominada. E essas labaredas ao redor, redondo aqui, são labaredas de fogo. É o símbolo também da própria iluminação, né? do divino como fogo mesmo, né? O fogo que transforma. Que lindo. Símbolo poderoso. Dakshinamurti é uma das formas de Shiva, né? O Shiva como o primeiro professor, o primeiro mestre, né? Que ele passa os ensinamentos para os rishis, há milênios atrás, e esses rishis passam uma tradição oral até chegar o momento em que eles são escritos. Não foram os rishis que escreveram, eles receberam, e essa transmissão desse compêndio literário gigantesco, ele foi passado tudo oralmente, né? E aí, só que eles estão presos dentro de chaves, se você ler, você não vai entender. Então, você precisa de um mestre espiritual que explique. Com certeza. É por isso que é necessário a presença dos gurus, dos mestres, dos professores, para que a gente compreenda. Então, Dakshinamurti é Shiva na forma de guru, de professor. Se você olhar, aí você vai ver todos os símbolos, a lua, o fogo, né? Encontra todos os símbolos. Sim. O anãozinho ali embaixo, os Vedas na mãozinha dele. A mãozinha dele nessa posição. Como Shiva tem essa questão da destruição e a gente tem medo da mudança, essa mão nessa posição não tema. Não tenha medo. Está tudo certo. Não tem nada fora do lugar. Absolutamente nada. Tudo faz parte de uma ordem divina, uma ordem cósmica. Então, absolutamente tudo que nos acontece. Agora eu entendo, por exemplo, eu tive um problema dentário que te contei, e eu estava querendo culpar, né, o dentista anterior que eu fui. Daí eu pensei, puxa vida, eu que escolhi o dentista. Isso aí. Eu podia escolher esse nessa rua, porque tinha dois, eu estava numa outra cidade, eu podia escolher esse ou esse. Eu escolhi esse, que cagou no meu dente. Então, tá tudo certo, eu precisava passar por isso. Eu tinha... daí tem a lei do karma, daí a gente vai embora, né, Jamil? Com certeza. A lei do karma. Então, existe uma lei regendo tudo. Então, quando vem essa transformação de Shiva, e que a gente tem medo, a gente teme, aí ele diz isso. Não tema, tá tudo certo. Olha que ensinamento, hein? Então, vamos lá. Aqui acho que eu vou passar rapidamente, então, cidades que são vinculadas a Shiva, Varanasi, por causa do rio Ganges, né, que está muito conectado com Shiva, Rishikesh, também no Varanasi, onde acontecem os crematórios a céu aberto, então a transformação maior, né, a morte, né,
aqui também muitos contos mitológicos são mencionados aqui perto em Rishikesh também. Uhum. São duas cidades bastante importantes para quem é vinculado com Shiva. No sul da Índia também tem muitas. Eu vou só citar então Monte Arunachala, que é onde a coluna de Shiva se manifesta na forma de fogo pela primeira vez. Esse conto mitológico acontece na montanha de Arunachala. A montanha de Arunachala é a coluna de fogo de Shiva. E aqui é o templo que se construiu depois, né? Mais recente, claro. E o mestre vinculado a Arunachala é Ramana Maharshi. Sim. Vontade de falar, né? Tudo. Bom, aqui a gente chega, então, no Mahashivaratri. Então, como é que eu vou resumir isso aqui? Então, assim, deixa eu tirar um pouquinho para eu ver se eu consigo ser sucinta ali e volto para a imagem logo em seguida. Então, existe um conto mitológico bastante importante que que alimenta várias histórias, que dessa história nascem muitas histórias, que é a bateção do leite. Não sei se você já ouviu falar, Sim. Jamil. Sim. A bateção do leite, né? Então, são devas e asuras numa cobra gigante, o leite e uma montanha. Essa bateção de leite é a bateção do bem e do mal do nosso ser, né? O leite representando a nossa mente, leite de novo, branco de novo, né? Engraçado. O bem e o mal ali. Dessa bateção sai muita coisa. E aí, esse conto é maravilhoso. Um dia até gostaria de contá-lo. Ele é riquíssimo e maravilhoso. Vamos fazer um programa só sobre isso. Só sobre a bateção de leite. Pá, 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 pá. E nessa bateção, bem e mal, devas e asuras, saiu Lakshmi, saiu um monte de coisa. Porque eles estavam atrás do Amritsar, que é o néctar da imortalidade. Sai também, Jamil, um veneno tão poderoso, que começou a disseminar a humanidade. Aí daí as devatas fazem, quem que vai dar conta desse veneno? Shiva. Chama Shiva, que Shiva vai dar conta do veneno. Chama o homem que ele resolve. Chama o homem que ele resolve. Chamaram Shiva. Aí Shiva veio e pegou o pote de veneno e tomou. A hora que ele tomou, a esposa dele, Parvati, vocês estão salvando vocês, mas meu marido vai morrer. Não estou gostando dessa história. E põe a mão na garganta dele, para que não entre. E aí ele fica com esse veneno na garganta. Então, aquele azul da garganta é o veneno. E aí ele passa uma noite inteira assimilando o veneno. E aí essa bateção cessa, e eles passam a noite inteira rezando Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Isso é o Shivaratri. É a comemoração desse, porque aí quando a noite passa e o sol raia, aí eles ficaram olhando, será que Shiva vai abrir o olho? Né? Porque ele ficou com veneno na garganta. Né? Será que Shiva... E aí o sol vem o dia e Shiva acorda. Né? E o veneno tinha se dissipado. E Parvati se acalmou. Né? Então, é isso que a gente reproduz. Nós passamos Shivaratri, Ratri é noite. Então, a gente passa a noite toda cantando, mantrando para Shiva, para que o bem vença.
para que a ignorância seja dissipada, para que o conhecimento vença, né? Para que a minha mente seja clareada. Eu imagino a força espiritual que é formada, né, quando essas milhares de pessoas, né, passam mantrando, né, e parece que as pessoas vão poder acompanhar, porque vai ter o Mahashivaratri agora, Rebeca, e parece que as pessoas aí vão poder acompanhar online com você. Explica um pouquinho. Isso. Então, ela vai acontecer agora, aí no Brasil, 28 de fevereiro. 28. Na verdade, Shivaratri acontece uma vez por mês. Tá? Uma vez por mês tem Shivaratri. Mas uma vez por ano tem o Mahashivaratri, que é agora. É por isso que eu estou aqui. Por causa que tem um Mahashivaratri por vir. Então, vai ser aqui na Índia, vai ser dia 1º de março. Então, a gente vai para o templo às 5 horas da manhã e transmitir essa vibração, né, ao vivo. Então, é um evento que a gente já tem feito ultimamente, eventos online, transmissões ao vivo. A gente cobra uma taxa de contribuição de R$ 54,00 e aí a gente transmite ao vivo. Então, a gente vai passar... Por onde que ela acessa? Como é que a pessoa acessa? Eu vou te passar um link, Jamil, que daí a pessoa cai direto no meu WhatsApp. Tá na descrição desse vídeo, pessoal. Então, o link, olha lá, não perde. Você vai passar aí, sentir um gostinho desse grande festival, receber toda a vibração com a Rebeca ali participando. Olha, não perca, pessoal. O link na descrição desse vídeo, para você participar ao vivo do Mahashivaratri. Agora, dia 28 para nós aqui do Brasil. Vai ser 9h30 da noite. No Brasil, vai ser 9h30 da noite. Aqui que nós estamos para frente, né? Então já vai ser de madrugada. Então, daí tem uma sugestão, né? Todas as pessoas que são vinculadas aqui à tradição, o que eles fazem? Eles fazem uma preparação para esse dia. Então, esse mês que antecede, até agora já passou, mas assim, para o próximo mês, e você pode adotar parte deles no teu ano todo, você faz comprometimentos de certas austeridades, né? Então, o que aqui na Índia o pessoal faz? Eles fazem jejum, ou toda segunda-feira desse mês, ou pelo menos no dia de Mahashivaratri. O jejum é uma das principais práticas que eu vejo acontecer aqui. O próprio canto de, pelo menos, uma volta, né? No Om Namah Shivaya, desde que seja conectado, não adianta fazer 10 voltas, uma só você ficou conectado e o resto você ficou voando. Então, é melhor fazer 3 voltas, uma volta, mas conectado. Com certeza. Né? E assumir, tipo, um compromisso, né? De fazer, né? Durante um período, num horário determinado. Ou se não, fazer tapas. Tapas é fazer alguma coisa difícil. Então, ou você tira o trigo, ou você tira o açúcar, alguma coisa que seja difícil, que você adore, né? Então, você pode também se preparar, porque isso fortalece a mente. Então, não é a mente que te domina, tuas emoções, os teus desejos, é você que determina o que você quer. Então, isso fortalece, né, Ai, meu Deus, agora eu quero que você corte esse pedacinho aqui. Fica tranquilo. Isso fortalece essa convicção de você ter um caminho que você escolheu. Não, corta até aqui, não quero. Fortalece o ter... agora me fugiu. Respira. Então, fortalece o teu caminho, né? Te fortalece como pessoa e te fortalece o teu caminho. Não só digo espiritual, o teu caminho de vida, na verdade. Então, isso é uma prática bem comum, né, de preparação para o Mahashivaratri. E você pode adotar as segundas-feiras, é um dia tão bem auspicioso, que segunda-feira é o dia de Shiva. Então, você pode adotar, fazer um jejum toda segunda-feira, de alguma coisa, não precisa ser completo, né? Ou fazer alguma prática espiritual dedicada a Shiva às segundas-feiras. Deixa eu voltar lá, Jamil, só para ver se tem alguma coisa importante que ficou aqui. Então, aqui a bateção do leite,
Aqui Shiva tomando o veneno, né? Aqui é o templo aonde aconteceu mitologicamente, aqui em Rishikesh, nas montanhas aqui de Rishikesh. Aqui o Mahashivaratri, então todas as segundas-feiras. Japamala, jejum, tapas, ouvir o Rudram, que é um mantra muito poderoso. Eu posso passar o link depois para você, Jamil. Uhum. É o Rudra, né? Rudram. E fazer pujas, orações. E aqui, então, a gente vai transmitir ao vivo, segunda-feira, dia 28 de fevereiro, às 8h30. Eu falei 9h30, ó, estava errado. 8h30. 8h30, então. 8h30, via Zoom, a gente faz a transmissão. Olha, Jamil, pessoal, então... eu deixei para mostrar no final 2 preciosidades que eu tenho aqui. Opa, vamos lá, então. Que lindo. Um Shiva Linga de cristal. Nossa, que... Agora você consegue compreender o significado. Aqui está a Ione, né? Uhum. A cobra, a serpente. E de cristal que remete aos Himalaias, né? Que lindo. O branco, que também remete à mente pacificada, né? Aquele Shivalinga lá nas montanhas que nunca derrete, branco, igualzinho a ele. Então... Uma preciosidade mesmo. Não é? Lindo. Aqui um Shiva Nataraj. Ah, sem dúvida. Símbolo poderoso. Poderoso. Esse aqui, ele não é recomendado usar em casa, assim. Ele é uma energia bem forte. Usa mais em lugares que as pessoas façam práticas de yoga, escolas de yoga, ou se você pratica yoga efetivamente, ou práticas físicas, ou mesmo espirituais mais fortes, assim. Senão, tamanho pequeno, né? Lindo mesmo, Rebeca. E esse último aqui, um Shivalinga menorzinho. Né? E é móvel, né? Dá para o lingam dá para... Esse aqui é. Né? Sensacional. Olha, Rebeca, nem tem como agradecer essa aula magna que você nos deu. Foi mais do que uma aula, uma vivência, uma viagem pela espiritualidade da Índia, viu? Eu espero ter conseguido falar de uma forma lógica, assim, porque é muita informação, na verdade, né? Para eu passar nesse período pequeno, assim. Então, eu espero que eu tenha conseguido falar as coisas principais e que vocês tenham conseguido ter uma ideia, pelo menos, que é grande os simbolismos por trás dessa tradição, por trás de todas essas imagens mitológicas, esses contos mitológicos, que todos refletem, porque, na verdade, estão ensinando a nós mesmos sobre nós mesmos. Né? Isso que é a grande mais verdade. do que isso, Rebeca, a energia que você pessoalmente transmite é muito abençoada, é uma energia purificadora. Não estou dizendo isso porque sou seu amigo, a gente sente isso, é uma bênção poder estar perto de você, sentir essa energia, e você transmitiu, fez a nossa quinta-feira mais iluminada, trazendo esses conhecimentos, mas também com emoção, com reverência, né? E a tua vibração pessoal. Então, espero que você volte outras vezes. Como eu disse, você é embaixadora da Índia aqui para o canal Realidade Fantástica. Pessoal, estou colocando aí o site da Govinda Turismo. Entra lá, conheça os roteiros que a Govinda faz. Não é uma operadora comum. Poderia fazer 2 convites? Claro. Quem tem redes sociais, a gente gosta de compartilhar. E a gente está trazendo um primeiro grupo pós-pandemia, graças a Deus, agora, dia 5 de março. Agora, daqui uma semana e pouco. E a gente vai compartilhar toda a viagem. Então, se vocês quiserem nos seguir nas nossas redes sociais, é fácil, é Govinda Turismo, é o nome da nossa empresa, ou o Instagram, e o Facebook é Viagem para a Índia, é bem fácil localizar a gente. E também podem me pedir pelo WhatsApp, que eu vou colocar o link do WhatsApp, né, Jamil? Já está aparecendo. E outro convite seria, se quiser conhecer a Índia e quiser que a gente esteja juntos, né? Os próximos grupos é só no segundo semestre, né? A partir de outubro a gente já começa
trazer os grupos novamente, porque esse período de agora, de abril até outubro, tem um período ruim de clima. Vai vir calor muito intenso, depois chove com muita frequência, então não dá para trazer. Então, o último grupo, o último mês era março, graças a Deus deu tempo, e agora só em outubro. Então, serão muito bem-vindos, se vocês quiserem estar conhecendo a Índia sob a nossa guiança, né? A gente ama esse país, reverencia esse país, e estuda um pouco para poder compreender, né, os mistérios, os grandes mistérios que tem aqui. E espero que um dia estar com vocês por aqui. Com certeza, Rebeca, nós estaremos juntos. Todos vocês, espero que vocês tenham a oportunidade que nós tivemos de ir à Índia com a Govinda Turismo, porque, como eu falei, não é uma operadora comum, é uma viagem de transformação para a vida, para a vida. Então, vale a pena. Entra aí nos links que nós estamos colocando, né? Participa lá com a Rebeca do Mahabharatri, que vale a pena. Vocês vão sentir. Rebequinha, obrigado por mais essa, tá? Beijo no coração. E a vocês todos. E a vocês todos que nos acompanharam até agora, Om Namah Shivaya, com certeza. E a vocês todos que nos acompanharam até agora, nosso abraço, lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.